Meus queridos irmãos, nós estamos no segundo domingo do tempo comum e a igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. É o famoso evangelho no qual o profeta João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao fazer isso, João Batista, como profeta, o último profeta do Antigo Testamento e, na verdade, o primeiro do Novo, ele está realizando a expectativa de séculos. Por que isto? Bom, vamos explicar. Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem lá, Adão e Eva no paraíso, as criaturas, as coisas que Deus deu a Adão e Eva, tinham uma transparência. E Deus conseguia fazer com que o coração do homem fosse até ele através das criaturas. Assim, quando Adão olhava para Eva, ele imediatamente ia para Deus. Imaginava a grandeza de Deus, via a beleza e o dom de Deus que era Eva. Quando Adão e Eva viam o fruto da árvore, eles olhavam para aquele fruto e viam ali um dom, um presente. O que a serpente colocou no coração do homem e da mulher foi uma opacidade, ou seja, as criaturas ficaram opacas. O homem começou a olhar para o fruto, ao invés de ver no fruto um dom de Deus, começou a ver Deus como um rival. E assim, as criaturas que são presentes de Deus para nós e podiam ser um trampolim para Ele, começaram a ser um empecilho. É assim que o homem é expulso do paraíso e, logo depois, ele tem que então aprender a oferecer sacrifícios. Uma das primeiras cenas que nós vemos logo depois da saída de Adão e Eva no paraíso é o sacrifício de Abel. Abel oferecendo para Deus, o cordeiro, o novilho, ou seja, aquele cordeiro gordo oferecido por Abel é um sacrifício. Por quê? Porque Deus, na sua pedagogia, vai ensinando o homem a se desapegar das coisas desse mundo. Caim, ao contrário, ofereceu para Deus os piores frutos e ficou com o que havia de melhor. Esta ideia do coração do homem apegado a este mundo que não consegue enxergar Deus. Então, nós precisamos aprender a oferecer sacrifícios. É aqui que entra toda a dinâmica de sacrifício que as pessoas não entendem. Por que é que o cristianismo exige sacrifício? Por que nós precisamos oferecer sacrifícios? Na verdade, nós precisamos oferecer sacrifício porque o sacrifício faz com que nós nos desapeguemos deste mundo e comecemos a olhar para as coisas desse mundo como um trampolim para Deus. Pois bem, o fato é que Deus foi instituindo uma série de sacrifícios no Antigo Testamento, mas nunca se encontrava um coração humano que realmente se desapegasse. De tal forma que, já no final do Antigo Testamento, os profetas anunciam e dizem que o verdadeiro sacrifício que Deus quer é uma alma penitente, é um coração contrito. Ou seja, é um coração humano que seja um coração de um servo de Deus. É assim que termina o Antigo Testamento, nessa expectativa. A necessidade de um coração humano que se entregue a Deus. Finalmente, João cumpre a profecia. Ele aponta para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, ele é o sacrifício que irá agradar a Deus. Porque ele tem um coração que vai agradar a Deus. E aqui existe um trocadilho. Por quê? Porque a palavra cordeiro em aramaico diz também servo, filho. Então, em aramaico, eis o servo de Deus, eis o filho de Deus, eis o cordeiro de Deus, é tudo a mesma palavra. Então, vejam só, Jesus se oferece como sacrifício a Deus. Ele é o servo, ele é o coração de quem serve a Deus, de quem se põe nos braços do Pai. Ele é o Filho de Deus. Aqui nós vemos então toda a profundidade
deste Evangelho, e é por isso que na primeira leitura nós encontramos o profeta Isaías que diz: o Senhor me disse, tu és o meu servo. Tu és o meu servo, tu és o Cordeiro, ou seja, tu és aquele que se oferece desapegado em sacrifício de amor, transformando esse mundo num grande trampolim para Deus.